E aí pessoal do YouTube, Fox Rock Bernária, e nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 16 da quarta temporada de The Walking Dead, que no caso foi a season finale da quarta temporada. Então, o episódio focou somente no grupo do Rick, que no caso o grupo é o Rick, o Carl e a Michonne. Nós tivemos alguns flashbacks meio desnecessários, não que não foram inúteis, mas realmente não se encaixou muito bem no desenvolvimento desse episódio. Mas em questão do início do episódio nós tivemos finalmente a luta, né, contra os Marauders, né, que foi uma luta meio rápida assim na HQ, mas que foi muito mais estruturada, interessante de ver no seriado, né? Foi uma luta boa, assim, meio mentirosa, né? Porque teve, umas cenas meio exageradas, mas nós tivemos várias referências à HQ, principalmente a questão da mordida no pescoço, que o Rick fez isso na HQ. No caso, na HQ eles tentaram estuprar o Carl, mas acabaram falhando. E também teve a frase "He's mine", né? Que no caso o Rick olhou pro cara, né, que estava ameaçando matar o Carl, né, o filho dele. Ele falou, ele é meu, aí avançou e matou o cara de uma forma muito brutal, selvagem, enfim. Foi bem bacana ver todas as referências, mas realmente a morte dos Marauders, principalmente a morte do Joe, né, certamente foi um dos personagens que eu mais gostei durante o desenvolvimento dessa quarta temporada. Foi muito rápida a morte dele, eu queria que ele tivesse participado mais. E assim, de acordo com várias notícias, disseram que esse episódio ia ser selvagem, mas infelizmente só foi esse momento que se aderiu ao termo selvagem. Foi uma batalha rápida, assim, né? Uma batalha, né, rápida de uns 5 minutos, 10 minutos, não teve realmente muita coisa sangrenta. E de certa forma foi censurado, né? A questão do Rick esfaquear o cara e meio que abrir ele e tudo mais. Não mostrou, mas por base do som da faca deu pra meio que ter uma noção, né? Imaginar a cena. E o mais interessante é que o Carl ficou observando, né? E meio que isso pode ajudar na evolução do personagem, né? Na transformação dele de um ser jovem, inocente, em um sociopata, né? Que é o personagem atual agora da HQ. Que está se aproximando dessa evolução. Aí com o resto das pessoas que estão sendo focadas, nós tivemos algumas aproximações, né? Nós tivemos a aproximação entre o Rick e o Daryl, né? Que começaram a conversar enquanto o Rick tá todo sangrando, etc. Então assim, durante a conversa, o Rick falou pro Daryl, né, que considera ele como um irmão. Eu achei isso meio tosco porque, os dois nunca conversaram durante o seriado. Eles nunca se aproximaram tanto, nunca foram tão íntimos. E agora, um considera o outro como irmão. Eu acho isso meio exagerado. Eu realmente acho isso exagerado, eu acho isso meio forçado demais. Eu acho que forçaram já que, season finale, vamos colocar um monte de coisa emocionante, assim, só pra coisa sentimental. Enfim, eu não achei isso muito lógico, apesar de estar lá. Bom, enfim, ele falou, apesar de eu não concordar. E nós tivemos a aproximação entre o Carl e a Michonne, né, onde o Carl se abriu, né, mostrou o seu lado bonzinho, né, não só o seu lado psicótico, enfim, mas ele demonstrou que ainda tem fragmentos da bondade, enfim, e foi honesto com a Michonne em questão do que o pai achava que ele era um bom homem, só que na verdade ele esconde um lado oculto, enfim. Essa questão dele ser honesto pode ajudar muito no desenvolvimento dele, principalmente em questão dele estar meio que numa balança entre o bem e o mal, né? Entre ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, né? Ou se preferirem, ser o Rick ou o Shane, né? Porque o Carl ainda tem na cabeça dele alguns ensinamentos, né, do Shane e tudo mais, e meio que o jeito que ele age lembra um pouco o Shane. Uma outra curiosidade é a questão do Daryl Dixon finalmente não ganhar uma cena exagerada, né? Porque nos últimos episódios, sempre quando ele era focado, né, um episódio focado nele, ou num grupo onde ele tá, ele sempre recebia uma cena exagerada, só que isso acabou não acontecendo nesse episódio. Ele apanhou, ficou com o olho roxo, mas pelo que parece não foi uma coisa exagerada, né? Então a simples questão de não ver uma cena exagerada por base do Daryl Dixon o torna mais humano, né? Uma coisa mais limitada. E isso eu gostei muito de ver nesse episódio, apesar de não ter muito desenvolvimento em questão da própria história, né? Da própria finalização, já que é uma season finale. Mas aí o pessoal conseguiu chegar no término, conhecer o local, conhecer as pessoas, conhecer o Gareth, né, que é o novo personagem, canibal, né? Então nós tivemos a oportunidade de conhecer o local, desse aprofundamento. Só que aí o Rick, após conhecer o local, conhecer as pessoas, percebe que o pessoal tá usando as roupas de seus amigos, aí começa um tiroteio, onde tá 200 atiradores, onde ninguém acerta ninguém, enfim. Foi um tiroteio, foi uma cena muito, forçada. Eu sei que os caçadores, né, no caso os canibais, não queriam matar ninguém, mas realmente foi meio forçada a cena deles atirando, porque, pelo amor de Deus, nenhuma bala acertar uma perna ou algo assim. Eu achei isso forçado demais, mas aí eles são cercados, depois são forçados a entrar num vagão, e eles encontram com um grupo, né, um grupo de sobreviventes, né, no caso o resto do grupo, a Glenn, a Sasha, Maggie, Abraham, Eugene, Rosita, Tara, enfim, o resto, menos o Tyrese, a Carol, Judith e Beth, né, que estão desaparecidos até agora, né, não tem conhecimento de onde eles estão exatamente.
Mas assim, acabou revelando, né, aí o episódio acaba aí e acabou revelando que nenhum personagem principal foi morto. Né? Foi o primeiro season finale onde nenhum personagem, sabe, importante, né, no caso do Ben, daqui do grupo do Ben, foi morto. Isso realmente deixou a desejar, porque é uma season finale. Esse episódio, mesmo sendo muito apressado, né, teve a luta do Joe, teve o papo sentimental, teve a ida pro Terminus depois da captura, não teve realmente um grande desenvolvimento. Teve lá o suspense do tiroteio, mas pô, ninguém acertou ninguém, então realmente essa sensação de nervosismo não foi por nada, e aí, porra, foi realmente um episódio normal, foi um episódio bacana, mas pra season finale não foi lá grande, não fez jus ao seu nome de Grand Finale, né, no caso, season finale. Então assim, a questão do episódio se desenvolver de uma maneira rápida, não ter mortes de principais, a batalha entre os Marauders ser uma coisa rápida, censurada, ter momentos emocionantes, sentimentais, mais resumidos, fez esse episódio ser um episódio bom, mas como season finale não foi lá grande coisa. Teve o surgimento de alguns flashbacks meio desnecessários, mostrando o Herschel, a Beth, mas enfim. Então assim, realmente foi desnecessário. Foi legal rever alguns personagens antigos que já foram mortos, enfim. Mas realmente foi desnecessário aparecer isso. Mas, enfim, teve que botar alguma coisa pra enrolar, né? Mas infelizmente nós não tivemos nenhuma informação a respeito da localização da Beth, onde está o grupo do Tyrese, da Carol, né? No caso da Judith também. Enfim, essa falta de informações fez esse episódio realmente não ser lá grande coisa, né? Então faltou coisa, mas comparando com os últimos episódios, desde a volta da quarta temporada, esse episódio realmente foi o melhor, mas não fez jus ao seu nome de season finale. E certamente eu posso igualar esse episódio ao season finale da terceira temporada, onde ambos foram bons, lembrando que a season finale da terceira temporada foi uma das piores. E então, assim, como nota, eu vou dar nota 7,5, porque não foi lá grande coisa, como season finale. Então essa foi minha crítica sobre a season finale da quarta temporada. Fox, Walker, partindo até o próximo vídeo, valeu!